Vamos reagir ao vídeo da Luísa Oliveira. Tava andando aqui, tava scrollando o YouTube aqui e dei de cara com o vídeo dela e achei muito interessante, que é o seguinte tema: por que tá todo mundo ficando rico menos eu? Tá? Vamos reagir a isso aqui e aí eu vou dar meu ponto de vista aí do que eu acho. Sério, Luísa, por que tá todo mundo ficando rico com a criação de conteúdo e eu não consigo? Por que todas essas pessoas que são piores do que eu sou muito melhor do que elas, estão fazendo dinheiro e eu, que sou incrível, não estou fazendo? Vamos conversar sobre isso? Eu vejo muito esse discurso de aquela pessoa que é pior do que eu, que não sabe tanto quanto eu, está criando conteúdo e está tendo muito mais valorização do que eu, que sou um profissional incrível. Essa visão, ela é tão limitada, porque se essa pessoa realmente fosse muito pior do que você, por que será que ela tá tendo resultados na internet melhores do que os seus? Se você realmente se acha tão melhor do que ela, por que você não tá fazendo como ela? Eu sei que a gente tende a, às vezes, nos achar melhor do que a gente é, ou a julgar as pessoas pelo que elas mostram. Então, por exemplo, você acha que você é um profissional de marketing muito melhor do que outra, mas a sua colega que você acha tão ruim tá viralizando nas redes sociais. Será que ela não descobriu algo que você não descobriu? Será que ela não tá usando esse poder a favor dela e você tá aí só se lamentando? É uma visão muito limitada e é uma visão que eu vejo muitas pessoas tendo. E eu me pergunto mesmo, como que essas pessoas conseguem se achar tão melhores, né? Se tem pessoas medíocres fazendo muito mais que você precisa fazer também, você precisa se esforçar também. Essa pessoa tem todo um esforço por trás pra estar conseguindo isso. Quando eu vejo pessoas falando, fulano é tão ruim e eu que sou tão boa, como que essa pessoa consegue viralizar? Provavelmente essa pessoa... Eu concordo e discordo, tá? Eu tenho dois pontos de vista em relação a isso. Vamos lá. Primeiro, eu acredito que tem, na minha visão, na minha perspectiva, tem muita gente que é muito ruim, realmente. Tem gente que faz uns trampos muito ruinzinho mesmo. E que realmente tá ganhando muito mais dinheiro do que muita gente. Só que o outro lado meu, eu não gosto de tirar o mérito das pessoas, independente do que a pessoa tá fazendo, porque pra mim corre é corre, entendeu? Você tá dando um jeito de fazer as suas coisas, independente se você tá aprendendo ou não, se você tá no início, tá aprendendo, mas se você tá fazendo, se você tá executando, cara, perfeito, mano, perfeito, entendeu? Porque a prática leva à perfeição, entendeu? Mas eu também entendo que tem muitas pessoas, e eu mesmo, tá? Eu mesmo já me peguei muitas vezes com essa sensação de que realmente tenho mais talento, sou mais prodígio do que muitas pessoas, e tem muitas pessoas ruins que fazem um trabalho não tão bom, que eu poderia ter feito melhor e que estão ganhando mais dinheiro que eu. Só que não sei nem se eu vou soltar o ouro já agora, né? Não sei nem se eu vou soltar o ouro já agora. O que eu descobri é que é muito mais fácil você ter essa sensação, é muito mais fácil você criar essa narrativa na sua cabeça de que você é muito melhor, você é muito mais pica, você é muito mais foda do que aquela outra pessoa. É muito mais fácil você criar essa narrativa na tua cabeça do que você ir lá e realmente fazer e você descobrir que você não é tão bom quanto você imagina. Então, eu concordo com ela nesse ponto, concordo de que realmente tem umas pessoas que não fazem um trabalho tão legal, mas isso não tira o mérito delas estarem fazendo. Isso não tira o mérito delas estarem fazendo. E eu já me peguei, e muito provavelmente essas pessoas que dizem que criam essa desculpa é porque elas têm medo de tentar e elas descobrirem que elas não são tão boas quanto elas mesmo imaginam. Então é muito mais fácil elas falar, eu poderia fazer melhor. Nossa, essa pessoa faz um trabalho meia boca e tá ganhando muito mais dinheiro do que eu. É desculpa. Isso daí é desculpa. A pessoa tá usando o tempo dela a favor dela. Você tá aí olhando a vida da outra pessoa, olhando os resultados de outra pessoa, você tá perdendo um baita de um tempo da sua vida fazendo isso, enquanto a outra pessoa tá usando o tempo dela pelo benefício dela, entendeu? Pra impulsionar a vida e a carreira dela. Hoje em dia, as pessoas que mais se dão bem na carreira, online, vendendo, fazendo dinheiro, são pessoas que sabem vender o serviço. Então, todo mundo é vendedor. Eu cheguei a essa conclusão, né? De que todo mundo vende alguma coisa. Então, você na empresa que você trabalha, você precisa vender o seu trabalho. Às vezes, seu colega, que é bem menos capacitado, tá ganhando uma promoção e você não. Por que será? Será que não é porque essa pessoa conseguiu vender o trabalho? E outra coisa, o marketing digital,
ele é só um meio para você chegar num fim. Eu tenho essa sensação que as pessoas confundem o mundo presencial com o mundo online. Tem muitas coisas, tem muitas nuances que é exatamente igual. No seu serviço, realmente, tem pessoas que cara, não dá o máximo, que realmente não faz o corre, mas essa pessoa é muito bem relacionada, entendeu? Essa pessoa é bem relacionada. E ter um bom relacionamento faz parte de uma das habilidades para você se destacar no seu serviço, entendeu? Seja ele online ou não, entendeu? Seja ele no online ou não. E realmente, você é um vendedor. Na verdade, todo mundo é um vendedor. Ou você está vendendo, é aquele famoso papo, ou você está vendendo a sua hora, né? Ou você está vendendo o seu tempo, ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo a sua ideia. Então, só que até pouco tempo atrás não existia a internet. Hoje em dia tem a internet, tem esse mecanismo, e a gente pode usar esses princípios que já acontecia já no presencial, a gente pode utilizar ele no online. O trabalho dela de uma forma melhor do seu chefe. E aqui eu não tô falando sobre pessoas puxa-saco e etc. Mas simplesmente pessoas que conseguem mostrar o trabalho delas, vender o trabalho delas para as pessoas certas. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, no meio corporativo, eu sabia que eu precisava vender o meu trabalho de alguma forma, que eu precisava mostrar para as pessoas certas como o meu trabalho era bom. Então, eu tava sempre falando com a minha chefe das coisas boas que eu tinha feito, ou eu falava, enfim, com as pessoas ao redor de pessoas importantes, o meu trabalho. Então, eu conseguia vender o meu trabalho muito bem e foi por isso que eu consegui uma promoção. Então, muitas vezes não é só puxa-saquismo, mas é porque a pessoa sabe se vender melhor. E isso é em vários ambientes, vários locais. Então, digamos aí que você seja uma nutricionista muito boa, muito, muito, muito boa. Mas você tem uma colega lá que ela não é tão boa, você sabe que você é muito mais qualificada do que ela. Só que essa sua colega, ela tá arrasando nas redes sociais, ela tá tendo muitos números, muitos clientes, ela tá fazendo muitos atendimentos e você não. Por que será? Será que é porque ela tá vendendo melhor o serviço dela online e você não? Será que é porque ela tá sendo melhor vendedora do que você? E às vezes é importante a gente admitir isso, que a outra pessoa tá sendo melhor que a gente. E a gente precisa olhar pra ela não com uma visão de inveja, mas como uma visão de, ok, como eu posso fazer isso também? Isso foi algo que eu me vi pensando muito esse ano, né? Exatamente. E eu tava bem perdida sobre a minha criação de conteúdo, funis de... Cara, é sempre você entrar num processo de se perguntar, o que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? Aquela pessoa, ela sabe de uma coisa que eu não sei. O que será que ela sabe que eu não sei? Entendeu? O que é que ela sabe que eu não sei? Eu vou dar um exemplo muito claro, rapaziada. Eu trabalho com venda já tem 4 anos, né? Aconteceu uma situação no final do ano passado que eu entrei no serviço e eu tava batendo a meta ali, ó. 4 meses, 5 meses seguidos ali, tava me destacando. E aí, a minha gerente, ela começou a ficar meio que encucada, do tipo, cara, o que acontece que... O que será que acontece? O que será que o Bruno sabe que os outros não sabem e eles têm dificuldade, velho? O que será? Porque eles têm o mesmo treinamento, têm a mesma coisa. E aí a gente trocando ideia com ela, eu falei pra ela o que era, velho. Eu falei, cara, eu acho que eu sei o que é, porque é um negócio que às vezes me pega e toda vez que eu paro de vender, é por esse motivo aqui. Qual que era o motivo? E realmente, depois a gente conversando com os vendedores, eu disse, era realmente esse negócio. O que era? Em vendas, tem muita gente que tem medo de vender, mano. Tem muita gente, principalmente o trabalho de home office. Então, muitas das vezes você tem que ligar pro cliente, muitas das vezes você tem que mandar mensagem. Mas o que eu percebi é que tinha muita gente que tinha medo de ligar pro cliente. Onde que já se viu um vendedor com medo de ligar pra um cliente, pô? Não tem como, pô. Não tem como. Aí como é que você vai vender, pô? Você tem medo. Você tem medo de falar com o cliente, pô. Então, ali na conversas com eles, o que eu sabia que eles não sabiam? Como que eu ajudei eles a conseguir vender, a performar melhor? Eu falei pra eles que toda vez que eu tinha esse tipo de bloqueio, porque era fases, mano. Às vezes, mano, você fica levando tanto não, que você entra numa fase de tipo, cara, eu não vou mais ligar não, velho. Sabe, você já fez a negociação, já passou os valores, e aí às vezes você não quer ligar, mano. Você não quer ligar, velho. Você não quer incomodar os outros, entendeu? E eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de incomodar, entendeu? Eu não gosto, mano, não gosto. E aí, a mentalidade que eu coloquei
na minha cabeça é que, cara, se eu não ligar pra essa pessoa, ou vai ser a família dela, ou vai ser a minha família. Não no lado pejorativo, entendeu? É um produto excelente que a gente vende, é um produto que, cara, dá garantia de empregabilidade, é realmente um produto que vai mudar a vida da pessoa. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu coloco na minha cabeça que, tipo, cara, eu preciso ligar, velho. Eu só preciso ligar. Eu colocava na minha cabeça tão forte de que... Cara, ou vai ser... Eu criava um cenário na minha cabeça, eu enfrentava esse medo como se fosse papo de vida ou morte na minha cabeça. Pra mim é tipo, mano, ou vai ser a minha família e a família dele. Vai ser a minha família, mano. Tipo, se eu ligar pra ele, dependendo do resultado, eu vou estar salvando a minha família. E é isso. E toda vez que dava esse bloqueio, eu fazia esse tipo de exercício comigo. Cara, e era isso, mano. E era isso. Quando eu fui falar com a rapaziada, fui falar com os vendedores, pô, a gente saiu de lá no mesmo dia, vários deles começaram a vender por conta disso, porque tirou esse bloqueio que eles tinham na parte de ligar. Não tem como um vendedor não ligar, pô. Não tem como um vendedor não falar com o cliente. Não tem como, pô. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender, pô, o que será que aquela pessoa, ela sabe que eu não sei, cara? O que será que essa pessoa... De vendas, eu não sabia o que eu queria vender, o que eu queria fazer, porque eu tinha muitas ideias e eu colocava poucas delas em prática. Então, esse ano, eu me vi me comparando com outras pessoas do mercado e pensando como que essas pessoas fazem o que elas fazem. E aí eu entendi que eu tinha um super erro no meu funil de vendas, que eu não tava sabendo vender o meu serviço, que eu não tava usando todo o meu potencial. E foi só aí que eu entendi que, na verdade, apesar de eu saber muito, de eu ser muito boa no que eu faço, eu estava me vendendo mal. Eu estava usando mal as minhas redes sociais, né, de uma forma não tão inteligente, pra vender o meu serviço, o meu trabalho. Então, eu precisei repensar toda a minha comunicação, toda a minha forma de agir nas redes sociais, todas as minhas vendas, os meus funis de vendas. Precisei repensar nos meus produtos pra conseguir fazer uma venda melhor, pra conseguir fazer mais dinheiro. Então, eu precisei me reorganizar e entender que eu estava falhando nessa questão de me vender. E se você é um profissional que você se acha muito incrível, mas você ainda não consegue lotar sua agenda, você não consegue vender os seus produtos, significa que você precisa melhorar nessa questão de se vender. E uma das formas mais fáceis hoje em dia é você criar conteúdo e mostrar como você é bom através disso. Então, não significa que você precisa ser uma Virgínia e mostrar toda a sua vida, não significa que você precisa mudar completamente a sua personalidade, mas significa que você pode usar as redes sociais que têm um alcance enorme para vender o seu produto ou serviço. E aí sim, você vai precisar de uma certa estratégia, de produtos, de entender essa questão de funis, de entender como que funciona. Mas você entende que você tem um grande mundo, uma grande oportunidade aqui aberta que você não tá explorando. E muitas vezes até por um certo ego, né? De achar que você não precisa disso, né? Eu não preciso criar conteúdo pra vender. E de uma coisa que você já faz no seu dia a dia, né? Que eu acho que é mais ou menos isso que a Luísa tá querendo explicar. Que, tipo, cara, você já faz isso no seu dia a dia. Todo dia você se vende. Todo dia você se vende no seu serviço. Agora, como a internet ela é uma extensão da vida real... Ela só é uma extensão da vida real, entendeu? É só isso. Você tem que entender os mecanismos para você continuar fazendo a mesma coisa que você faz no presencial, na vida real, fazer na internet, mano. Você tem que entender os mecanismos, sacou? Faz muito sentido isso que ela tá falando, eu concordo. Pra vender o meu trabalho. Eu já sou tão boa, eu fiz sei lá quantas especializações na faculdade, eu não preciso disso. Será que você não precisa disso? Ou você só não tá entendendo a grandiosidade disso? É por isso que o seu colega, que às vezes é menos qualificado, tá e também não tá botando em prática também, né, pô? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu mesmo... Quantas e quantas vezes eu só acumulei conteúdo, acumulei estudos e não botei em prática, entendeu? Então, tem muito disso também. Você ficar fazendo muitas formações e você também não botar em prática também, cara, não adianta. É que nem a gente volta lá pro início do vídeo, né? A prática leva à perfeição, cara. Tu aprende mais fazendo. Tá vendendo muito mais, tá fazendo muito mais dinheiro. Depois que, obviamente, que, né, a teoria ela tem o seu valor, mas você configura mesmo o seu aprendizado com a prática, pô. Ele entendeu o jogo da internet, ele entendeu o jogo das redes sociais. E como é um mundo extremamente maravilhoso pra você ganhar dinheiro. Claro, não significa que você vai ficar rico, milionário, não é isso. Mas significa que você pode sim impulsionar o seu trabalho e ter muito mais clientes, muito mais vendas. Você pode usar isso ao seu favor. Hoje eu faço consultoria de conteúdo, é um dos meus produtos. E na consultoria eu vejo muito problema das pessoas não sabendo vender o serviço delas. Então elas tendo serviços maravilhosos, elas são extremamente qualificadas, mas elas não sabem o que elas precisam fazer para conseguir vender. E isso não é só na criação de conteúdo. Toda a estruturação de oferta delas, da venda delas. E isso é algo que a gente pega junto, né? Então eu faço uma análise no conteúdo delas, o que elas estão fazendo e como que a gente pode estruturar para melhorar isso. E é algo que eu vejo, assim,
muita diferença, elas saem da consultoria falando coisas como, meu Deus, isso vai mudar completamente o meu trabalho, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu fico pensando, né? Nossa, às vezes são coisas que estão óbvias na frente do rosto da pessoa e ela não consegue enxergar. Inclusive, se você quiser marcar uma consultoria, você pode clicar aqui no link que vai estar na descrição, tá? Enfim, eu vejo muito esses problemas voltando repetidamente e pessoas que estão extremamente maravilhosas não conseguindo vender o serviço delas. Então, amiga, se você está assistindo esse vídeo, entenda, não é se rebaixar criar conteúdo, é simplesmente pegar uma oportunidade de milhões, milhares, bilhões de pessoas até, e você conseguir ofertar o seu serviço e ter mais clientes. Só tem coisas boas disso. É claro que dá um pouco de trabalho, é claro que não é fácil, mas é uma oportunidade que, assim, ó, se eu fosse você, eu não deixaria passar. E cada dia a mais que você deixa isso pra depois, é uma oportunidade a menos que você tem de conseguir mais clientes. Porque todos... Cara, muito legal. Vou deixei meu like aqui pra você, tá, Luísa? Cara, eu concordo 100% do que você contou aí no vídeo, com a sua linha de raciocínio. E realmente, cara, é que a gente tende a ver só os gurus da internet faturando 10 milhões, 20 milhões. Mas, cara, tem tanta gente, velho. Tem tanta gente que tá ganhando seus 10, 20 mil reais por mês, sacou? E, cara, vai me dizer que isso não é bom pra viver num país onde o salário mínimo é 1.500, cara, sacou? Onde o café é 60 reais, mano. Sei lá quanto que tá o café hoje. Quanto que tá o café hoje? 40? 50 conto? Sacou? Tipo, cara, é complicado, entendeu? Então a gente fica colocando na nossa cabeça que a gente tem que faturar 10 milhões de reais, que não sei o quê. Mas, cara, você não viveria bem com 10 mil reais, não, mano. Sacou? 10 mil reais, mano, tem seu valor, velho. Tem seu valor. E outra, pra quem ganha 10 milhões de reais, eles começaram com 10 mil. Na verdade, começou com 2. Começou com 4, depois foi escalando. Então, mano, tipo, tem isso também pra se olhar, sacou? A gente fica querendo sempre, nossa, o máximo do máximo e às vezes não precisa, cara. Às vezes não precisa, velho. Obviamente, se você chegar um dia, parabéns, cara. Excelente. Mas não descarta também a possibilidade de viver muito bem com 10 e com 20 não, pô, sacou? Então, esse é o react daí, rapaziada. Se vocês gostarem do react da Luísa, segue ela lá, se inscreve. Já dei minha curtida aqui no vídeo. E tamo junto. Até o próximo vídeo.